Você conhece alguém que tem medo de solidão? Ou será que você também passa por esse medo? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom estarmos juntos para meditar a palavra, mergulhar nisso que é o conhecimento do coração de Deus. Conhecer a sua palavra para podermos responder, sem dúvida, à sua vontade. Quero pegar com vocês a palavra que está em Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao 36. E diz assim: Depois que a multidão comera até saciar, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto lhe despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. Quero parar aqui já com vocês. É interessante. Jesus ele pede para que os discípulos possam já ir, despede a multidão porque ele está procurando um lugar a sós. Jesus sempre estava no meio da multidão, em volta com os seus discípulos, tinha todos os seus afazeres, vamos dizer assim, relacionais, que era próprio do seu ministério. Quantas vezes nós estamos aí envolvidos com relacionamentos, seja do trabalho, seja da família, mas a importância de estar a sós. Só que solidão geralmente é uma coisa desagradável. Já viu quando você está conversando em algum lugar, com pessoas ali, talvez num restaurante, no seu trabalho, e aí você percebe aquele silêncio onde ninguém tem como que um assunto a continuar, ou se já se falou tudo. Parece que aquele silêncio muitas vezes é até desagradável. Muitas vezes olhamos para o silêncio como a falta de alguma coisa, a ausência de algo. Ainda mais se esse silêncio for pela ausência de alguém, ou seja, nós não temos alguém para nos relacionar, uma pessoa ao nosso lado. Isso causa realmente sofrimento. Quantas pessoas sofrem por não encontrar alguém que queira permanecer ao lado dela por algum tempo da sua vida, Ou seja, dedicar-se a um relacionamento, por exemplo, de namoro, ou até pelo resto da vida, como é o caso do matrimônio. Veja como que esses sofrimentos muitas vezes abalam, quando você precisa de uma ajuda e percebe que está sozinho. Aí mora dentro do coração do homem este medo de estar sozinho, de estar num lugar aonde não tem relacionamento. E muitas vezes nós vamos enfrentar esta realidade diante da oração. Parece que nós vamos estar diante do Senhor, mas há uma ausência. Mas, no fundo, é reconhecer neste aparente vazio, neste aparente silêncio, uma voz, uma presença. E isso faz uma total mudança na vida, porque muitas vezes nós teremos este relacionamento conosco mesmo, onde nós nos encontraremos sozinhos. Mas, se ao longo da nossa vida nós aprendemos a conversar, a falar, a deixar que também um relacionamento de amizade, de escuta com Deus possa acontecer, se tornou fantástico. Mas se nós deixamos aquilo somente como uma ausência, eu vou a Deus quando não tem nada para fazer, quando não tem mais alternativa, ou seja, Ele é alguém que eu procuro quando não tem mais alguém, onde não há mais um instrumento. Por isso você procura Ele justamente no vazio. E ali muitas vezes vai encontrar também o próprio vazio que você traz na sua oração, porque percebe-se a falta de relacionamento que ao longo do tempo você não construiu com Deus. Embora muitos de nós vamos mergulhar nessa experiência de relacionamento quando a dor é grande. E aí nós vamos perceber esta presença ao nosso lado que muda, que transforma a nossa realidade. Bom, como posso viver tudo isso então, Padre? Leve na tua oração primeiro uma palavra de relacionamento. Santo Inácio estabelecia uma oração de petição. É como nós chegando a Jesus,
colocasse para ele um desejo. E vocês sabem que Deus, ele é um Deus que olha muito para o desejo. Não é uma petição, simplesmente eu quero isso, eu quero aquilo outro, mas eu tenho um desejo, né? E é muito diferente, né? Quando alguém faz simplesmente um pedido, mas quando ele expressa um desejo. Parece que o desejo ele tem muito mais do que o pedido, ele traz uma herança, vamos dizer assim, algo de interior. Quando nós levamos essa interioridade, Senhor, eu desejo tanto adquirir a Tua sabedoria para poder justamente resolver essa situação no meu trabalho, para que tenha luz diante dessa situação na minha casa. O que você vai percebendo? Que no momento em que você começa na tua oração estabelecer, né, um desejo, um pedido, né, que está em volta deste desejo, você vai perceber um Deus que começa a lhe responder. Não porque ele não respondia anteriormente, mas porque quando você coloca isso de forma clara, fica mais claro para você a resposta. Em vez de você muitas vezes esperar uma resposta de algo que você quer que Deus te surpreenda ou Deus te fale alguma coisa, na verdade você já está desejando e procurando algo. E quando você faz isso, você consegue perceber de uma maneira muito mais prática: olha Deus me respondendo aqui. Olha esta intuição que está acontecendo aqui, como ela se relaciona com aquilo. Olha como isso daqui que aquela pessoa está me trazendo é realmente uma resposta. A relação de escuta com Deus, ela se torna mais atenta, porque você tem uma coisa mais concreta apresentada ao Senhor. Por isso, quanto mais concreto nós somos na nossa vida de relacionamento com Deus, você vai perceber mais a sua atitude no concreto. Quanto mais espiritualizado no sentido ruim, né, da espiritualidade, que é o sentido desencarnado, ou seja, sem concretude, mais vasto vai ficando e vai sendo movido muito mais no sentido de emoções do que realmente no sentido de uma conversa, de um diálogo. E você, saiba, está sendo chamado a este diálogo com Deus. Por isso, não perca a oportunidade. Vai procurando para esse diálogo um lugar de solidão. Para a gente dialogar numa intimidade, nós não fazemos isso em volta de muitas pessoas. Nós chamamos aquele amigo: vem aqui, quero falar uma coisa contigo, vamos sentar ali, vamos ali para aquele lugar. Nós às vezes procuramos até um lugar mais tranquilo, mais reservado, para falar de coisas pessoais, profundas com um amigo. Por isso, naquele momento, você precisa entender que quando você vai buscando esses lugares de tranquilidade, esses lugares de silêncio, esses lugares de solidão, você não está indo lá para encontrar um vazio, mas para encontrar uma presença. E quando a vida proporcionar isso, por certas circunstâncias na sua vida, uma doença, um momento realmente de perseguição, você nunca vai se sentir sozinho, porque você acostumou a encontrar-se com o seu amigo. Por isso, a dificuldade que você está passando na sua casa, nos relacionamentos familiares, que você tem sempre se sentido sozinho, não. Vá agora na solidão buscar o teu amigo. Nessa amizade você vai perceber o quanto você está crescendo. Deus os abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.